Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco de teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, quem proclamou o Evangelho foi o padre Vitor Possetti. Ele é reitor do Santuário da Mãe Rainha em Olinda, no Pernambuco, e que vai participar conosco. Amanhã vai também nos dar fazer uma pregação no nosso acampamento do Terço dos Homens. E eu, para quem não conhece, eu sou o padre Vandemir Meister, assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha, também assessor nacional do movimento da Mãe Rainha, do movimento apostólico de Schanstatt. E moro em Londrina, Paraná, e nesse momento estou em São Paulo, dando formação para os seminaristas, até final de novembro. Trabalho para os padres, mesmo em pandemia, não falta. Mas isso é bom. Muito bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham nessa missa, nos assistem através dos meios de comunicação da Canção Nova. Hoje, o Evangelho, a primeira leitura, nos toca profundamente. Vamos começar para a primeira leitura, onde nós escutamos Paulo falando com Timóteo, que foi um grande companheiro de missão, um grande amigo de São Paulo. Trabalharam aproximadamente mais de 15 anos juntos. Paulo conhecia muito bem. E o bonito dessa leitura que nós escutamos é esta reverência de Timóteo pela grandiosidade de São Paulo. Timóteo aprendeu com São Paulo as coisas do Senhor, as coisas de Deus. E ele foi uma pessoa, nós usamos a palavra dentro do Terço dos Homens, coloca a camiseta, coloca a camisa do Terço dos Homens. Timóteo, ele colocou a camisa das pregações de São Paulo, colocou a camisa de Jesus Cristo. E ele se tornou referência para a comunidade ali como o episcopoi. Hoje a palavra episcopoi, o episcopo se atribui ao bispo. Então era a pessoa de referência nesta comunidade. E o bonito de São Paulo é que ele é mestre, ele é que ensinou Timóteo. E ao se referir ao Timóteo, ele mostra a sua pequenez, a sua humildade. Eu, que fui um perseguidor, e o que mais vamos olhar aqui na primeira leitura, aqui. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava. Interessante que Paulo olha para si, olha o seu passado, é um passado que realmente tirava a sua categoria de ser um apóstolo, como ele se denomina, do Senhor. Porque ele perseguia os primeiros cristãos, que na época não usava a palavra primeiros cristãos ou cristãos, e sim aqueles que seguiam o caminho, aqueles que seguiam as pregações de Jesus Cristo. E ele aqui está mostrando para o seu amigo que tudo isso
ele encontrou misericórdia diante de Deus. Ele olhou para Deus, viu os seus pecados, viu os seus erros, e Deus o perdoou. E agora ele é instrumento de Deus para anunciar o reino. Então ele mostra-se na sua pequenez, na sua indigência, e que tudo isso, quem plenificou ele, de tudo o que nós poderíamos dizer dessas categorias, de ser o grande apóstolo, o grande pregador, o grande teólogo de Jesus Cristo, foi na sua humildade. Foi na humildade que ele cresceu. Eu creio que para nós também fica aqui um ensinamento grandioso, para nós coordenadores dos nossos grupos, do texto dos homens. Não é arrogância, não é grandiosidade, é humildade. É a pequenez que nós vamos conquistar a outras pessoas. É com a nossa pequenez que nós vamos nos tornar grandes. Exemplo de Paulo. Às vezes nós chegamos, a primeira coisa que a gente fala é contar os gols, é contar as vitórias, é contar os troféus que a gente foi acumulando no início da caminhada. Vocês podem dizer, o padre Vandemir fez a mesma coisa no início da homilia dele. Primeiro ele contou todas as funções que ele tem, os cargos que ele tem. Mais ou menos é assim, né? A gente primeiro conta o que a gente faz de bem. Eu não contei para vocês o que eu faço de mal. Mas é assim nós somos. A gente primeiro fala das coisas grandiosas da gente. E às vezes a gente deveria não falar dessas coisas. Que a nossa própria atitude, a nossa própria ação, o nosso próprio modo de ser nos delatasse quem nós somos. E que depois a gente pudesse olhar para essa pessoa e dizer, quão grandioso essa pessoa, não tinha ideia. Eu estava considerando um Jeca Tatu aqui junto comigo, e ele, ou ela, tem toda essa grandiosidade. Isso é humildade, isso é pequenez. E o bonito disso aqui, de olhar na pessoa de São Paulo, é ver como São Paulo vê, ou vê-se como maestro. Essa maestria não procede dele, procede da ação de Deus. Também para nós, na nossa caminhada do dia a dia, a gente também olhar para Deus, pedir para Ele esse mistério do dom, do ensino, da maestria, e se colocar pequeno diante dos outros. Sem arrogância, sem presunção, sem orgulho, e simplesmente como um instrumento. E aqui nós caímos no evangelho de hoje. O evangelho de hoje é lapidário. Poucas palavras ali nós entendemos muito bem a coisa. Assim Jesus educava os apóstolos. Jesus preparou esses homens, poderíamos dizer, esses homens toscos. Os apóstolos eram pessoas bem toscas. Não eram rabinos, não eram doutores da lei que o acompanhavam. Eram pessoas simples que Jesus foi escolhendo. Ele tinha que educar esse povo. Ele tinha que educar seus apóstolos para depois anunciar o reino de Deus. Então as pequenas frases de Jesus eram aquelas frases lapidárias, aquelas frases certeiras que qualquer um entendia. Como pode um cego guiar outro cego? Os dois vão cair no buraco. Você quer corrigir o teu irmão? Você quer tirar o cisquinho que está lá no seu olho e a trave que está nos teus dois olhos? Olhe para ti mesmo. Numa frase, Jesus fala o que counseling no dia de hoje, os psicólogos, várias ciências aí nos orientam.
Olhai para dentro de você. Vamos olhar o teu mundo. Como anda o teu mundo? Esse teu mundo que te aflige, esse teu mundo que te dá honras, é o nosso mundo, é eu. Tem uma frase que diz assim, se alguém te provocaste, é porque você o permitiste ele entrar dentro de ti. Interessante. Se alguém me provoca, é porque eu deixei ele ou ela entrar dentro de mim e causar essa provocação. Quando eu não permito esse acesso do outro em mim, não me causa o mal. Quando alguém causa o mal em mim, é que eu também abri uma porta para essa pessoa causar o mal. E Jesus está ensinando os apóstolos aqui, primeiro olhe para ti, olhe o teu mundo. E é muito difícil, gente boa. É muito difícil a gente olhar para a gente. A gente olha como de dentro para fora, não de dentro para fora, não de fora para fora, poderia dizer. Né? De que eu sou bom e eu quero corrigir o outro. Não, olhar para dentro na minha pequenez, na minha humildade, porque somente eu e Deus nos conhecemos, mas ninguém nos conhece. Eu posso mentir para todo mundo, eu posso mostrar que sou bambam, que sou bom, que tenho categoria, não sei, todas essas coisas aí. Mas dentro de mim mesmo, eu sei muito bem quem eu sou. Talvez eu sou aquele vira-lata, né, que anda buscando comida nas esquinas. Eu e Deus nos conhecemos muito bem. Então, Jesus, né, nessas frases, ele manda nós olhar em nós mesmos. Como vai na minha vida aquilo que eu quero corrigir o outro? E isso é difícil. É difícil. Porque às vezes eu mesmo me engano comigo mesmo. Quando eu não sou humilde, gente boa, primeiro, diante de Deus. Quando eu sou humilde diante de Deus, muito menos eu vou ser humilde diante das pessoas. Se eu não sou humilde diante de Deus e eu quero me fazer humilde diante das pessoas, eu sou um humilde falso. Vocês mesmos já perceberam, entre os amigos de vocês, né, pessoas às vezes, e essa humildade aqui é falsa. Essa humildade não me convence. Interessante como que o próprio Espírito Santo nos acende, como que nos ilumina, nos desperta frente uma falsa humildade. Por quê? A humildade vem de Deus. É da tua relação com Deus, a tua relação dialogal, pessoal com Deus, é que vai te dar a humildade. E a humildade, normalmente, nós confundimos a humildade. Porque olhar, outro é muito humilde. E aí o que nosso inconsciente, atrás da nossa reflexão desta pessoa humilde, a gente está dizendo, coitadinho dela, tem menos categoria, é mais bobinho, é inferior. Sempre que nos atribui essa palavra humilde, que humilde é. Tem pouco dinheiro, está magro com a roupa. A gente vai colocando umas atribuições frente à palavra humildade, humilde. E não tem nada a ver com isso aqui. A humildade é essa nossa filialidade diante de Deus, aonde eu me sinto um instrumento, mas mesmo sendo um instrumento de Deus, eu me sinto pequeno diante de Deus. Quem sou eu diante de toda essa glória de Deus? E quando eu me vejo nesse espelho, e que atrás de mim eu vejo Deus, e me vejo quem eu sou mesmo, a minha pequenez, as minhas capacidades, as minhas limitações,
aí sim, eu chego às pessoas e eu me glorio. Eu vejo este outro ser humano na minha frente como grandioso. Por que grandioso, gente boa? Cada um de nós é um mistério. Cada um de nós é um mistério para Deus e para o outro. Nós nunca vamos conseguir conhecer o outro na sua plenitude. Pelo mais que a esposa quer conhecer todo o seu esposo, dominá-lo todo, não consegue. Ele tem o mistério que está além disso. Ou vice-versa. O esposo que quer conhecer toda a esposa, dominar a esposa, não tem como. É o mistério do outro. E quando você tem uma relação dialogal com Deus, vê a tua pequenez, você quando chega ao outro, você se maravilha. Independente se ele tem coisas materiais, não tem coisas materiais, você vê algo no outro que o outro também pode contribuir com você. Pode te ajudar a crescer. Ninguém, gente boa, ninguém é melhor do que o outro. Sempre nós temos algo para aprender do outro. De escutar do outro. Hoje nós, quando nos reunimos, mais queremos falar do que ouvir. É difícil, às vezes nós dizemos, ou é difícil encontrar uma pessoa que me ouça, que me escute. Às vezes nem os padres param para escutar. Essa chamada de atenção é para nós também, os sacerdotes. A importância do ouvir. Lá de um dos barracões aqui de pregação, tem a imagem de Nossa Senhora, que é um ícone. Amanhã nós vamos ter uma pregação que vai ser, como se chama aquele barracão? O Rincão. O Rincão vai ter este ícone. Prestem atenção, amanhã nas pregações, vocês que estão nos acompanhando através da televisão, e quem não está acompanhando através da rádio, coloca aí no Google, ícone de Nossa Senhora, da Canção Nova. Aí vai aparecer aquela imagem lá. Muito bem, dá uma olhada naquela imagem. Aquela imagem, Nossa Senhora tem uma orelha que é tamanho de uma orelha de elefante. Enorme a orelha. A orelha é desproporcional frente à imagem. Não é que o artista pintou errado a orelha de Nossa Senhora. Olhem nos olhos daquela imagem. Uns olhos esbugalhados, grande, desproporcional com o rosto. Olhem para a boca de Nossa Senhora. Uma boquinha bem chiquitinha, bem pequenininha, desproporcional frente a todo o rosto de Nossa Senhora. Por quê? Porque na pintura existe uma teologia. Muito escutar, uma grande orelha para ouvir. Um grande olhos para ver e contemplar. E uma pequena boca para falar. Falar o mínimo, escutar o máximo, contemplar o máximo. Está pintado naquela imagem. E para nós é isso, gente boa. Nós temos que nos educar a escutar o outro. O que o outro tem para dizer. Porque aí sim, o meu conselho vai ser eficaz, vai ser eficiente. Porque se eu quero aconselhar, vai acontecer o que acontece aqui nas palavras do Santo Evangelho. Tira primeiro a trava do teu olho, para depois querer corrigir o teu irmão. Por quê? Eu não escutei. Eu não tive a paciência de acolher esse irmão, essa irmã, com as suas dores, com as suas preocupações. E já queremos orientá-lo. Quando a gente escuta bem a outra parte, e incluso pergunta mais, a gente vai tendo os elementos para um bom conselho. Eu digo uma coisa, tem um ditado que diz assim, se conselho fosse bom, você venderia. Se conselho fosse bom, você venderia. Por quê?
É justo isso aí. Falta a pedagogia do conselho. Falta de eu escutar o outro e entrar na dor, na paixão do outro, que é que move o outro ou a outra, para, neste contexto, sim, eu dar a minha experiência de vida no que a pessoa está falando. Este conselho, sim, vai ser fecundo. Ele vai produzir vida. E ele realmente vai ser o instrumento que vai ajudar essa outra pessoa que vem conversar comigo. Vem com seus pesos, com suas dores, com suas preocupações. Hoje nós estamos necessitando, na nossa igreja, na nossa sociedade, o rosto do ícone de Nossa Senhora. Grandes orelhas para ouvir. Grandes olhos para contemplar. E boca bem pequenininho para falar. E nós temos justo o inverso na sociedade de hoje. Nós temos uma sociedade que todo mundo tem a boca nesse tamanho aqui. Os olhos, todo cheio de trava. Os ouvidos, todo tapado. Todo mundo quer falar, todo mundo quer acusar, todo mundo quer denunciar, todo mundo quer difamar o outro. Quando é que eu uso os meios de comunicação para difamar o outro? Ah, padre, mas eu não escrevo textos difamatórios. Não precisa escrever texto difamatório. Mas os meus comentários negativos que eu escrevo ali, é uma forma também de estar difamando. De estar construindo a cultura da desesperança. As pessoas que só vivem criticando, elas não te causam alegria. Elas não te causam entusiasmo. Ao qual você diz, eu quero que essa pessoa seja meu amigo, minha amiga, porque o que ele fala, o que ela fala, sempre é positivo, é cativante, é gostoso de escutar. Essas pessoas aí a gente quer se aproximar, a gente quer ser amigo, a gente quer estar ao lado. Mas tem aquelas pessoas que sempre estão criticando, não porque está errado, porque não sei o quê. A gente diz, é o professorzinho, é o eterno professorzinho que sempre está nos ensinando, sempre está nos cutucando. Essas pessoas nós queremos estar longe. Por que será? Isso passa conosco. A gente sempre quer estar corrigindo o outro, né? Sendo melhor do que o outro. E hoje necessitamos desse testemunho que Paulo dá diante de Timóteo. A humildade, a pequenez. Mesmo ele sendo um grande apóstolo, um grande sábio de Deus, todo mundo se reverenciava diante desse grande apóstolo pela sua sabedoria, pela sua santidade. E ele era totalmente humilde. Eu vou, encerrando a nossa exposição aqui, vou contar uma pequena história. Tinha um monge que entrou no mosteiro, um noviço, e ele chegou todo entusiasmado. Entusiasmado, chegou ali para o abade. O abade é o superior máximo ali no mosteiro. Chegou para o abade como noviço e disse, pai abade, eu vim aqui, quero entregar minha vida ao mosteiro, quero entregar minha vida a Jesus Cristo para transformar o mundo. Aí o abade olhou para o noviço e disse, muito bem, noviço, que bom. Me parece que é uma vocação entusiasmante essa que você carrega dentro do teu coração. Siga os teus ideais, transformar o mundo. E este noviço seguiu lá fazendo os estudos, mas a ideia dele era transformar esse mundo grande. Passou uns 5 anos, ele viu que este mundo não mudou. Aí ele voltou ao abade, já meio abatido, 5 anos já de história do mosteiro, e disse para o abade, eu entrei aqui com muito entusiasmo, queria crescer nessa vocação monacal, transformar o mundo, mas, pai abade, eu descobri que eu não consigo transformar o mundo não mudou nada em 5 anos que eu estou aqui. Eu, na verdade, eu vou transformar o meu país. Eu tenho que me julgar pelo meu país, aí necessita da minha pessoa. E aqui eu quero testemunhar a minha fé.
Aí o pai Abade disse, muito bem, meu filho, vai com a paz de Deus, você vai transformar o nosso país. E foi lá o monge, passou mais uns anos, fazendo os trabalhos ali, tentando contato com pessoas de fora do mosteiro, e nada, passou tempo, não conseguiu transformar seu país. Logo ele voltou e disse, senhor Abade, eu tenho me envergonhado com o tempo, com a história, porque tenho feito propósitos, transformar o mundo, transformar o nosso país, e nada. Mas eu vou diminuir, eu quero transformar o nosso mosteiro, porque está aqui. Eu estou nesse espaço mais fechado, os meus irmãos estão aqui, eu creio que aqui é o meu grande espaço de transformar os outros. Aqui vai se realizar a minha vocação monacal. E o pai Abade disse, eu lhe abençoo, meu querido filho, vai com essa missão à frente. E saiu novamente este monge e começou a tentar transformar os irmãos. Para aqui, aquele outro, ele encontrava o meio rude, chegava lá, se aproximava, para ser mais refinado, né, no contato com os irmãos, e no trabalho via um lá fazendo corpo mole, ele ia lá, ajudava, e vamos tirar à frente isso, deixa fazer corpo mole no trabalho, e dá um xingão ali no outro monge, vamos tocar para frente isso aqui, porque, etc. Mas ele percebeu que passou tempo e nada. E nada. Aí já com seus 60 anos, já tinha mudado de abade, ele voltou lá, contou a história da vocação dele, que era para transformar o mundo, para transformar o país, transformar o mosteiro. E agora, já com meus 60 anos, cabelo branco, não consegui nem realizar isso aí. Eu creio que eu não tenho vocação para o mosteiro. Aí o pai Abade olhou para ele e disse, aonde você deveria ter começado a transformar? O teu mundo. Você não conseguiu transformar nada, inclusive o nosso mosteiro você não conseguiu influir nas outras pessoas por causa do teu orgulho de monge. Faltou humildade, faltou a pequenez para você ir conquistando. E você deveria primeiro conquistar o teu mundo, a tua humildade, para conquistar estes monges aqui. E a partir daqui, talvez esse teu plano ia dar certo. Para fora iam conquistando outras pessoas, talvez iam conquistar o nosso país, talvez do nosso país para frente. Então é bonito esses testemunhos, gente boa, para cada um de nós. Às vezes nós estamos nas nossas famílias e eu quero transformar a minha família. Não é mandando, não é ordenando que nós vamos transformar nossos filhos. É primeiramente de uma atitude interior. O Padre Kentenich fala sobre o ethos. Ethos o que é? É aquelas experiências vitais que nascem do profundo do meu coração. Experiências vitais, experiências de vida. É isso que transforma o outro, é isso que transforma os nossos filhos. É o meu exemplo. É com ele que eu vou transformar a minha família, eu vou transformar as outras pessoas que Deus me coloca em volta de mim. No meu trabalho, lá no meu esporte, lá no meu truco, né, onde eu esteja, pela minha maneira de ser. Então vamos pedir pela intercessão da nossa querida Mãe de Deus, que ela é a grande intercessora, nestes dias de Pentecostes, que vai ser o nosso acampamento, está sendo o nosso acampamento, que ela interceda os dons do Espírito Santo, especialmente da humildade para cada um de nós, para que a gente possa se tornar verdadeiros filhos e filhas diante de Deus, olhar todas as nossas capacidades, todas as nossas incapacidades, nos conhecermos bem, para que a gente possa ter um grande ouvido para escutar, grandes olhos para contemplar e uma boca bem pequenininha assim para contemplar, como se chama? Para aconselhar. Que o meu conselho seja pouco, curto e verdadeiro, para que realmente transforme.